Fala aí, torcedor do Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Central Alviverde. Galera, bora com as últimas informações do Verdão, informação sobre contratação aí, Carlos Miguel, novo goleiro do Palmeiras, e também o Enciso chegando aí para reforçar o Verdão. Comenta aqui nos comentários o que você acha dessas duas contratações, se você aprova ou não. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Beleza? Bom, agora vamos falar do rival do Corinthians, o Palmeiras. Já estamos aqui com Felipe Curi, lá na frente do Allianz Parque? Na frente do Allianz Parque, Felipe Curi. Conta pra gente, o Carlos Miguel vem ou não vem? Já tá rolando aquela ansiedade já. O pessoal fica ansioso, né, Fred? Um abração para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte com a gente. Mas ele vem sim, a expectativa de Carlos Miguel apareça aqui no Brasil para assinar o contrato dele, realizar os exames médicos até o final de semana. É só isso que falta mesmo, viu, Fred? Porque entre Carlos Miguel, Palmeiras e Nottingham Forest da Inglaterra já está tudo acertado. O Palmeiras vai desembolsar 4 milhões de euros, dá um pouquinho mais de 25 milhões de reais. Essa da parte do fixo, né? Tem ainda todos aqueles bônus que eles costumam colocar por performance também no contrato do atleta, mas já está tudo acertado entre todas as partes. Dois fatores pesaram muito nessa escolha do Carlos Miguel pelo Palmeiras. O primeiro deles, seleção brasileira, poder jogar no Palmeiras, está sempre disputando títulos, fica muito mais em evidência do que de repente está na reserva do Nottingham Forest. E você tem também ali um papo que rolou entre Abel Ferreira e o Carlos Miguel, que acabou pesando muito. O Abel disse que vê o Carlos Miguel como goleiro para o futuro do Palmeiras. Ele tem só 26 anos, vai disputar a posição com o Everton de 37 e também o Marcelo Lomba de 38. Tá certo, Fred? Abração aí para você, meu amigo. Fechado, Curi. Bom, corajoso, Carlos Miguel, né? Podia ser ídolo no rival, foi pra fora, voltando talvez pro maior rival aí. Agora, seguindo com o de primeira, vamos falar de mercado da bola, porque o mercado tá agitadíssimo, o mercado tá on no Palmeiras, no São Paulo, e a gente começa com o Verdão. Meio atacante, Enciso, é um dos jogadores procurados pelo Palmeiras, jogador titular da seleção paraguaia, um dos nomes que surgiu por aí, André Hernan? O Julio Enciso, um jogador jovem, um jogador que está no Brighton e é um jogador que tá se recuperando de uma lesão. Até viralizou tempos atrás, dias atrás, um presente que o Gustavo Gomes mandou para ele, uma camisa. Ele treinando, se recuperando com a camisa do Gustavo Gomes. Chegou a ver essa foto, PVC? Ele treinou, eu vi um vídeo dele treinando com a camisa. Um vídeo dele treinando com a camisa. E assim, isso, claro, chamou atenção, foi um chamariz e, de fato, o Palmeiras já vinha observando essa possibilidade. É um jogador que tem um valor de mercado alto, né? Não é um jogador para você chegar e vou aqui pichinchar e contratar a preço baixo, custo baixo. Não, é um valor alto e o Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. É um jogador que pode te dar várias possibilidades. É um jogador que joga por dentro, pode fazer o segundo atacante pelo lado, é um jogador que pode atuar pelo meio, como meio-campista. Então, assim, é um jogador que entrega, é jovem e é um jogador que tem mercado. Então, assim, não vou comparar com o Ramon Sosa, a contratação do Ramon Sosa, porque me parece que, até conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, me dizem que o Enciso é um jogador que tem até uma prateleira um pouquinho acima. Então, é um jogador que o Palmeiras está de olho. Me garantem que ainda não tem a tal da oferta oficial, mas que o Palmeiras prepara essa oferta porque há uma empolgação, estão encantados com a ideia de ter o jogador. Gustavo Gomes, será que pode contar para a vinda dele? O Gustavo, ele trabalha né? Aquela camisa lá não foi um brinde de um amigo, não, né? Tipo assim, que nem eu mando direto, assim, uns presentes pro Júlio Gomes na casa dele. Sempre chega lá. Sempre chega coisa lá. Então, não é de, mas não... na minha casa não chega, amigo, não. O que é isso? Coisa de amigo, assim, sabe? Eu não sei porque que o pessoal da portaria nunca me entrega, mas parece que sempre chega. Né? Que eles Tô querendo também os recebidos. Os recebidos. Mas, assim, o Gustavo Gomes, ele trabalha muito, assim. O Gustavo Gomes tem essa importância fora de campo. Ele foi um cara que trabalhou muito na questão do Ramon Sosa e não vai ser diferente, não é diferente nessa questão do Enciso. Vamos ver. Assim, na torcida, todo mundo quer. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Vamos ver. Repito, não é um jogador barato e é um jogador que está se recuperando de lesão.
O valor de mercado dele é 22 milhões de euros. Valor de mercado. O que eu ouvi é que o Palmeiras pode chegar, para começar a conversar, algo em torno de 14 de euros. É muito dinheiro, porque a gente está se acostumando com umas cifras malucas também, né? 25 milhões de euros, 24 milhões de euros, mas 14 já é uma boa grana, né? São 80 e poucos milhões de reais. Já é um investimento ainda mais para o futebol brasileiro muito alto. Para quem ainda não conhece, vamos ver um pouco dos números do Enciso, então. Olha aí, a gente está vendo aí na tela. O jogador jovem, né, de 21 anos, meio atacante, ele é destro, ele desponta no Libertad Paraguai, onde fez 72 jogos, marcou 25 gols e 8 assistências. Em 2022, ele se transfere para o Brighton, da Inglaterra, lá disputa 57 partidas, balança as redes 5 vezes e dá 6 assistências. No meio da temporada passada, foi emprestado ao Ipswich Town, onde fez 13 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gosta do jogador, Júlio? Eu conheço pouco, Lu. Não vou aqui fingir que assisti todas as partidas do Enciso, porque eu não assisti. Conheço pouco, mas eu fico sempre muito em dúvida desses volumes muito grandes de dinheiro. Por exemplo, o Flamengo fez isso agora com o menino que já foi embora até. Agora me fugiu o nome dele. Veio da Premier League também. O Alcaraz? O Alcaraz. Né? O Alcaraz. Premier League, não sei quem, não sei o que lá. Chegou aqui, né? Assim, você botar quase 100 milhões de euros no menino de 21 anos, a questão toda o negócio pode ter sentido se você tem a revenda, né? Se você tem a possibilidade de revender, porque é muito dinheiro para o orçamento mesmo do Palmeiras. E o futebol brasileiro, ele não tem a revenda dessa maneira. A revenda não acontece desse jeito. Quer dizer, o Richard Rios teve o Mundial de Clubes. Todo mundo viu o Richard Rios e o Palmeiras conseguiu uma boa venda com o Richard Rios. Se não tivesse o Mundial de Clubes, ele conseguiria essa venda com o Richard Rios, pelo que ele faz na Libertadores no Brasileiro? Não conseguiria. O Arias foi uma grande exceção, né? Já com 27 anos, exatamente. conseguir ter essa visibilidade. O mercado vem buscar aqui jogadores que ele descobre, entre aspas, na base. Dificilmente o mercado vem buscar alguém porque está jogando bem no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que o Palmeiras vai ter um potencial de revenda com o Enciso, a não ser que ele destrua na Copa do Mundo, pelo Paraguai, alguma coisa assim. Eu desconfio um pouco de se é um bom investimento fazer esse tipo de contratação. Mas aí eu vou trazer... Você tem material aqui no Brasil muito mais barato, entendeu? Eu entendo o que você está falando, Júlio, mas assim, eu coloco muito um ponto que a Leila bate muito nessa tecla. O Palmeiras é um clube que não precisa de dinheiro. Então, assim, a contratação que o Palmeiras vai fazer não é olhando o lucro lá na frente, e sim a conquista, e sim o título que esse jogador pode trazer para o Palmeiras. O objetivo é esportivo, né? O objetivo é esportivo. O Richard Rios foi contratado por 1 milhão de euros. E a ideia era que ele fosse o meio-campista, porque outros jogadores já estavam meio que uma oportunidade, certo? Viram, gostaram, estava barato. E ele foi vendido por 30 milhões de euros. Então, de 1 ele pulou para 30. Óbvio que chama atenção o que foi. E mesmo assim, houve uma resistência do Palmeiras que precificou o jogador porque estava pensando no esportivo dentro de campo, porque o jogador era importante. Então, tem uma questão esportiva que o Palmeiras pensa muito, não só também na grana. Fala, PV. Não, então, vamos lá. Eu entendo, pelo que eu conversei com gente do Palmeiras, que o Enciso, se chegar, é uma contratação de ano que vem. O Palmeiras tem um processo. Vamos só lembrar o seguinte: o Palmeiras já está na temporada com o maior número de contratações da era Anderson Barros, né? Em 2023, por exemplo, o Santos contratou 21 jogadores e o Palmeiras contratou 2, e o campeão brasileiro foi o Palmeiras e o Santos foi rebaixado. O Palmeiras já contratou 10 jogadores, porque tem um processo de reformulação. Esse processo de reformulação entende-se que precisava de um goleiro, está antecipando a chegada do goleiro, que é o Carlos Miguel. O Everton não está no momento bom e o Carlos Miguel virou uma oportunidade. Até onde eu tenho, não tá sacramentado. Acho que vai fechar. Próximos dias vai ser anunciado. Até onde eu tenho, não está sacramentado. Tem a história do Jefté, porque apressou-se a saída do Vanderlan pela proposta do grupo Red Bull, e o Vanderlan é um jogador que a torcida não tinha mais paciência, então apressou-se a mudança para o lateral esquerdo. O Arthur subiu para treinar, mas o Jefté pode chegar,
porque é um jogador de um nível, de um custo, e aí o Palmeiras vai bater 650 milhões de reais em compras em 2023, se acertar Carlos Miguel e Jefté neste ano. O Enciso é um processo de que você vai ter que definir no final do ano quem sai para chegar alguém. Porque o Palmeiras não tem dinheiro sobrando. Tem a questão do Mundial de Clubes, da premiação, tem 40% ou 30% de imposto, mas o Palmeiras não é um clube com dívida, mas não é um time com sobra. Então, gastou mais do que estava preparado para gastar, pensando em gastar. Apressou e acelerou a reforma do elenco. Jogou contra o Palmeiras. É curiosíssimo como a gente se esquece de jogadores que atuam contra o seu clube. O Júlio Enciso jogou contra o Palmeiras pelo Libertad na Libertadores de 2021. Aliás, de 2020. Quartas de final. Tinha 17 anos. Depois ele foi para a Inglaterra. Por quê? É engraçado, né? O Enzo Fernandes joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Benfica e para o Chelsea. O Enciso joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Ipswich e depois para o Brighton. Tá na hora de a gente começar a ver antes. Exatamente. Mas alguns jogadores que você viu antes, o São Paulo e Atlético Nacional, é assustador, né? Você pensar assim, dos jogadores do Atlético Nacional, o Camilo Cândido jogou no Bahia, fez gol no Santos. O Inestrosa foi júnior do Palmeiras. O Inestrosa é o melhor jogador do Atlético Nacional. Ele passou pela base do Palmeiras. Não ficou, porque não jogou no Palmeiras o que está jogando no Atlético Nacional. O Morelos jogou 20 partidas pelo Santos. É a esperança de gol do Atlético Nacional. Que mais? Tem uma que é um absurdo. Biliarci foi contratado pelo Atlético Nacional, emprestado pelo Santos. Jogou 35 minutos no Santos. Aí hoje à noite alguém vai olhar o Biliarci e fala assim, nossa, Biliarci! Jogou 35 minutos no Santos. Então, é assustador como a gente comemora. Dependendo da contratação, são dois prazeres. É a hora que ele chega e a hora que ele vai embora. Mas tem uma questão também que o PVC está falando e é importante. Não é que a gente não olha, eu acho que a gente, né? A gente imprensa, né? Porque dirigentes, o mercado, tipo, eu digo, empresários e intermediários, eles têm esses números, tem quanto vale, e aí quando vai bater para ouvir... falham. Pode falhar. Mas falham também. Pode falhar, mas assim, por exemplo, vou citar dois exemplos. O Barco, que era do Boca Juniors, que nem está fazendo tanto sucesso assim. E o do River, que agora foi do Mundial, agora para a Europa. Dois jogadores que clubes brasileiros, agentes brasileiros, bateram na porta desses jogadores lá com os empresários, com o clube e tal, e ouviram o seguinte, esses aqui são muito bons, caminho é direto para a Europa. Jogador que é extra classe dos países aqui da América do Sul, não adianta bater na porta para transferir aqui na América do Sul. Agente, intermediário, clube já vai fazer ponte direto para a Europa. Porque assim, vai negociar com o Brasil, a moeda é mais forte. Beleza, que o peso real e tal. Mas lá é dólar, euro e libra, então não tem como. Então ele vai fazer a ponte direto. A gente vai pegar aqui para o nosso futebol jogadores de segunda prateleira e de terceira prateleira. É a mesma coisa, é o São Paulo que não tem grana, vai pegar um jogador de terceira prateleira, que é o Tapia. E aí, às vezes, você pega o jogador de segunda prateleira. Eu acho que as contratações que o Palmeiras fez de jogadores que estavam lá na Europa são muito boas. A gente está falando aqui dessa ponte. Diga, PVC. É que tem jogador fora extra classe, que no caso do Paraguai é o Almiron, que bate no Newcastle e fica. Sim. Nós estamos falando de jogador que bate e volta. Jogador extra classe é o Enzo Fernandes, que você não consegue contratar porque a proposta do Benfica é maior e ele vai para o Chelsea logo depois. O Moisés cai cedo. Vai cedo. Isso é extra classe. Mas se você bate e um ano e meio depois quer voltar, é porque você não se comprovou extra classe. Então, mas o caso do Enciso, para o Enciso não é extra classe. O Enciso é bom jogador. Ele é bom jogador. O Ramon Sousa não é extra classe. O Ramon Sousa é bom jogador. O Inestrosa, do Atlético Nacional, que passou pela base do Palmeiras, não é extra classe.
mas está jogando uma Libertadores extraordinária. Tem lugares que é mais difícil você se firmar. É mais você se firmar no futebol do Brasil do que no futebol do Paraguai. E é mais difícil se firmar no futebol da Inglaterra do que no futebol do Brasil. E aí, PV, por isso que eu falo a questão do Enciso, e acho que vocês estão pintando aqui um quadro que é bem o quadro atual mesmo das coisas na América do Sul da Europa. Se o Enciso, não quero detonar aqui o Enciso, tá? O Enciso ou qualquer um, bate na Europa e não se comprova um extra classe, como você disse, PVC, ou até talvez seja, mas talvez precise de mais 3, 4 anos, enfim, fatores, uma série de fatores não aconteceram e tal. Aí o Palmeiras vai pagar 22 milhões de euros para trazer esse jogador de volta, porque, aí eu entendo, né, André? Porque ele não consegue pegar ele aqui antes de ir, certo? Sim. Beleza. Esses jogadores jovens da América do Sul, eles não estão indo por muito mais do que 22 milhões de euros para a Europa. O Mastro Antuono, sim. Sim. Mas assim, se você chega lá num clube, ainda mais os argentinos estão com o Pires na mão, mas se você chega lá na Colômbia, no Equador, ou no Peru, ou qualquer lugar, para um jogador de 16, 17, 18 anos com 20 milhões de euros, fazer aqui o que a Europa faz com o Estevão e com o Vinícius Júnior, claro que você leva o jogador. Né? Para mim, a chave das negociações serem bem ou mal feitas, a chave para explicar as negociações e como acontece a dinâmica, a engrenagem do futebol brasileiro, e não só brasileiro, acho que mundial, essas idas de Benfica para Chelsea, de Porto para Chelsea, de todo mundo para Chelsea, essas pontes claríssimas, né? O jogador é contratado porque já sabe que vai para o outro lugar, né? A chave está em relacionamentos de dirigentes de clubes com empresários. Todos os clubes têm seus empresários preferidos e todos os empresários têm seus clubes preferidos. Então não está todo mundo no negócio. O diretor do Palmeiras não pega um avião e vai para a Colômbia porque viu um jogador de 16, 17 anos e vai lá conversar com a família e vai tentar convencer e vai mostrar o Palmeiras e vai não sei o quê. Isso não acontece. É tudo através dos intermediários. E aí você tem os preferidos. Você tem os intermediários que querem, que nem você disse, né? Ó, aqui ninguém vai pegar jogador no Equador, porque eu vou levar direto para a Europa. Quem é que faz esse bloqueio? Não é propriamente o clube, é o próprio empresário. Né? É família, é empresário. Então é esse relacionamento que manda muito em como as coisas acontecem no futebol mundial, diria. Não só brasileiro. Os empresários, eles acabam direcionando um pouco também. Exato. Porque ele serve aos interesses do atleta. Do bolso dele. Sim. Do bolso dele, que eu não acho que serve o interesse do atleta. Eles estão cada vez mais buscando, cada vez mais jovens. Por exemplo, hoje há uma disputa, eu vou citar o exemplo do Flora, que é um menino que está no Corinthians, quase foi parar no Palmeiras, e é um moleque extraordinário. Pode virar um extra classe, pode virar. Ele é muito, muito menino, uma criança ainda, vai fazer 12 anos. E teve uma disputa antes de você pegar a representação. A representação. Aí quando você tem a representação, depois você teve uma treta entre clubes, de Corinthians e Palmeiras. Quase ele foi parar no Palmeiras, mas aí foi o lado da família, Corinthians e tal, não sei o quê. Então, isso não é diferente na América do Sul. Galera, e o Palmeiras tá com tudo no mercado da bola. Agora o Palmeiras tá quase fechando a contratação do Enciso. Carlos Miguel já é algo certeiro, né? Muitas informações aí falando que ele já se resolveu aí com o Fulham, com o seu ex-clube, o Nottingham Forest, e ele deve ser aí, né, do Palmeiras, galera. Vamos ver aí os próximos dias se vai se concretizar a contratação agora do Enciso. Carlos Miguel já foi, agora vamos ver o Enciso, né? Jogador de 21 anos, paraguaio, muito bom de bola, joga lá no Brighton da Inglaterra e também pela sua seleção do Paraguai. Galera, 21 anos de idade, Palmeiras avançou nas negociações e quer a contratação desse jogador. O valor dele no mercado aí é de 20 milhões de euros, para mim não é um valor muito alto, tendo em vista que ele tem apenas 21 anos e pode render ainda um bom dinheiro para o Palmeiras no futuro, né? Em caso de uma venda. Então vamos ver aí, né? O que acontece, tomara que dê certo essa contratação dele. O Palmeiras aí, né? Tá com tudo aí atrás do Enciso, que já negociou com o Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil dele, onde ele começou sua carreira, onde ele foi revelado.
quais clubes ele já jogou também na carreira. O Enciso, ele tem 2 títulos em toda a sua carreira, que foi 2 campeonatos lá do Paraguai, né? A Champions Apertura, ganhou em 2021 e 2022 com o Libertad. E os times que ele jogou foi Libertad, que ele jogou lá em 2021, e aí no ano de 2022 ele foi vendido para o Brighton pelo valor de 11,60 milhões de euros. E aí ele ficou lá, né? Foi emprestado do Brighton para o Spirit, lá da Inglaterra. E aí ficou sendo emprestado até que acabou o empréstimo dele em junho. Agora ele voltou para o Brighton e o Palmeiras agora quer a contratação. Galera, vocês aprovam esse cara aí, hein? Meia ofensivo, 1,73 de altura, 21 anos de idade. Será que vai dar certo, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, é um cara muito bom de bola nos lances que eu vi, né? Então, bora ver na vida real mesmo assim, pessoalmente, se é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui também no negócio que é muito importante, que é as lesões. Apesar da pouca idade, né? Ele teve algumas lesões aqui. Aqui foi no rosto. Teve um problema muito sério aqui, né? Ficou 114 dias fora. Que isso? Teve também uma rotura do menisco. Misericórdia. 184 dias. É questão de joelho, né? É perigoso. Teve também uma lesão de joelho esse ano, que foi 20 dias praticamente de recuperação. Preocupante, né, cara? Quando você vê uma lesão assim no joelho, já é de se preocupar, porque geralmente acontece uma lesão e futuramente pode ter outra, né? Então, mas não pode ficar pensando nisso. Tem 21 anos de idade, eu acho que pode dar super certo aqui. Galera, vocês acham que vale a pena trazer o Enciso? O que vocês acham? Aprova essa contratação? E o que você acha também dessa vinda do Carlos Miguel? Novo reforço aí, novo goleiro do Palmeiras que vem para disputar a posição com o Everton e também o Marcelo Lomba. Tem ele aqui, ó, Carlos Miguel, com a camisa do Nottingham Forest. Já atuou também pelo Corinthians, né? O maior rival do Verdão. Jogou aí em 2023 e 24. 24 ele conseguiu ser titular, né? Após a saída do Cássio. E vamos ver se ele vem para ser titular ou se vai apenas disputar a posição com o Everton e o Marcelo Lomba. Comenta aqui o que você acha dessas 2 contratações. Agora eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.